Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de exegese aplicada. E nesta aula nós vamos trabalhar aqui a questão da exegese de Gênesis capítulo 1, versículo 2. O, vamos estudar uma questão bem pertinente que envolve a historicidade ou a literalidade da palavra Yom, se em Gênesis capítulo 1 significa era tempo indefinido ou se significa dia de 24 horas literal. Esse é um curso de especialização em exegese aplicada e nós vamos aqui estudar vários argumentos que trabalham, então, em favor da interpretação que admita a historicidade ou a literalidade de Gênesis capítulo 1, mais especificamente na palavra Yom. Vamos então considerar, deixa só desfazer isso aqui. Vamos lá, tirar isso aqui. Oh, não aparece ele. Oh, isso. Vamos lá, tirar isso. Ok, consegui tirar. Ok, vamos então caminhar aqui. E vamos aqui olhar para os tópicos que serão abordados. Vamos lá ver os tópicos que serão abordados. Vamos primeiro olhar para Yom em Gênesis, se é dia de 24 horas ou era. E depois tem a questão também que nós vamos estudar que envolve a lacuna em Gênesis capítulo 1, versículo 2, se existe uma teoria do gap ou uma teoria do intervalo. Na terceira pesquisa exegética, vamos analisar Gênesis capítulo 6. Se os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 referem-se a seres angelicais ou aos filhos de Sete, na quarta exegese, no trabalho exegético, vamos estudar qual é a pronúncia correta do Yod, Re, Vav, Re. Na quinta exegese, vamos estudar sobre o texto de Jó, capítulo 2, versículo 9. Barer Elohim Vamut, abençoa a Deus e morra. E na sexta exegese, vamos analisar a questão que está em Isaías 45, 7, se Deus criou o mal. E na sétima exegese, a gente vai estudar alma, o conceito de alma em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, se alma de fato morre. Qual é o sentido de Ezequiel 18, versículo 4? Vamos então caminhar. Mas antes disso, deixe-me só destacar aqui algo. Ah, isso, ok. Para a gente defender, primeiro vamos ler o texto, tá? Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5 diz, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Tá? No texto hebraico, aqui a expressão que diz, e Deus seria... Vaikar Elohim Laor, né? Yom, Vela Rocher, Kara Laila. Seria mais ou menos assim. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Essa palavra que aparece para dia no texto hebraico é a palavra Yom. A palavra Yom é um substantivo que pode ser dia de 24 horas, era, tempo indefinido, ou inclusive ano.
É possível que a gente traduza a palavra Yom assim. Mas é importante você atentar nos principais argumentos que eu reuni, que eu, assim, na minha concepção, ao olhar Gênesis capítulo 1, olhar para o substantivo Yom em Gênesis capítulo 1, o sentido primário de Gênesis capítulo 1 é de Yom como dia de 24 horas literal e nunca como Yom tempo indefinido. E aqui você vai primeiro ver a evidência lexical, temos a evidência gramatical, a evidência intertextual, a evidência literária, a evidência histórica e tradicional e a evidência alternativa. Então você tem a evidência lexical, que trabalha basicamente com a referência em vários léxicos, vamos ver em vários léxicos, como os léxicos definem a palavra yom, o substantivo yom. Vamos também olhar para o aspecto gramatical do texto, vamos olhar para a correlação que existe desse texto com outros textos bíblicos, ainda atentaremos na questão da evidência literária, e também veremos a evidência histórica, como é que a tradição judaica interpretou esse texto bíblico, e depois veremos a evidência alternativa. Quais são os designativos que existiam na época de Moisés, que estavam à disposição de Moisés para então melhor aplicar e designar isso que nós chamamos de tempo indefinido em Gênesis capítulo 1. Vamos então começar aqui com o léxico BDB, que é publicado em 1906, na página 398 a 401, define homem da seguinte forma: dia em oposição à noite. Esse é o contexto de Gênesis capítulo 1, versículo 5. Atenção. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Aqui é errado, yom, ou yom errado, dia primeiro. Então, aqui o dia primeiro, ele é um dia composto de manhã, que é Voker, e ele é um dia composto pela tarde, que é Erev. Atenção à definição lexical desse léxico que é acadêmico. Aqui, você tem o sentido básico primário de Yom como sendo dia em oposição à noite. Outro significado é dia de 24 horas literal. Geralmente, quando nós estudamos um determinado significado, um determinado conceito no léxico, ele sempre vai te dar o sentido primário, o sentido oficial, vamos assim dizer. Depois vem os outros sentidos que essa palavra pode ter. Exemplo, você nunca vai definir que a palavra eclesia, ela teria o sentido primário de igreja espiritual, certo? Visto que o sentido básico e fundamental do substantivo grego eclesia sempre significa congregação. E é o contexto que vai definir se é congregação cristã, se é congregação secular. E o mesmo acontece com a definição do substantivo hebraico yom. Você tem dia em oposição à noite, dia de 24 horas, tempo definido, período de tempo indeterminado, que é o caso de Gênesis capítulo 2, versículo de número, você tem aqui o versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui dia está sendo empregado num sentido metafórico, tá? Para se referir a todo esse processo que Deus de fato criou o mundo. Mas nós sabemos que do ponto de vista da narrativa de Gênesis capítulo 1, compreende de 6 dias literais que Deus criou o universo. Sobre Gênesis capítulo 1, esse léxico que é conhecido como BDB, identifica os dias como dias regulares definidos por tarde e manhã. Yom, em Gênesis capítulo 1, qual é o sentido? Sentido de 24 horas literal. Caminhando, você tem o léxico de Genesios, que é estudado na Universidade de Jerusalém, em Israel, um dos grandes léxicos academicamente referenciado, e
Foi publicado em 1847, na página 352, define Yom da seguinte forma. Yom significa período de luz em contraste com a noite. Exemplo, você tem Gênesis capítulo 4, que diz: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Então aqui ele define Yom como um período de luz em contraste com a noite. Depois ele define Yom como dia de 24 horas, literal. E em terceiro lugar, ele vai definir Yom como tempo, época ou ano. E aqui eu quero destacar algo. Ele também ressalta Genesius, esse acadêmico que é autor desse léxico, que é conhecido, o léxico de hebraico de Genesius. Ele ressalta aqui com numerais, como em Gênesis capítulo 1, primeiro dia, segundo dia, que nós já veremos na questão gramatical, o termo se refere constantemente a um dia literal de 24 horas. Tá? Ok, vamos lá. O léxico de hebraico e aramaico de William Holiday, na página 130, foi publicado esse léxico em 1971, passa a seguinte definição de Yom: dia de 24 horas literal, dia como período de luz. E nota aqui uma observação. Note que em Gênesis capítulo 1, Yom, que é esse substantivo que significa dia, deve ser entendido como dia de 24 horas por causa da fórmula literária. Isso nós também veremos detalhadamente. Caminhando, você tem aqui o léxico de Rallot, que é um léxico hebraico e aramaico publicado em 1994, volume 2, página 399 a 401, passa a seguinte definição de Yom. Yom é definido como período de luz, que eu já fiz referência a Gênesis 1, versículo 4. Segundo, a dia de 24 horas. E em terceiro lugar, a uma época, a um tempo geral. Tá? E algumas observações. Indica que em narrativas sequenciais com numerais, esse léxico, tá? Ele diz que em narrativas sequenciais com numerais, o que é numerais? Numerais, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Indica que em narrativas sequenciais com numerais, o sentido normal é dia literal. Para Gênesis 1, observa-se o uso consistente de numerais ordinais, o que fortalece a leitura de dia de 24 horas. Atenção, tá? Aqui nós estamos estudando exegese aplicada e estamos pegando casos práticos exegéticos, exegese na prática, tá? Vamos então ver aqui o dicionário teológico do Antigo Testamento, tá? Aí, publicado em 1975, na página 344, diz o seguinte: Yom, devido à sua construção fixa em Gênesis capítulo 1, tarde e manhã, a interpretação mais consistente, mais satisfatória e natural é de dias literais completos. E ele destaca também que outros termos poderiam ter sido escolhidos para a era se Yom em Gênesis capítulo 1 significasse era, Moisés provavelmente usaria outros termos que estavam à disposição, como Olam, que são termos usados também para falar a respeito de tempo indeterminado, de tempo indefinido. Mas a construção gramatical de Gênesis capítulo 1 possibilita claramente que em Gênesis capítulo 1, Yom deve obrigatoriamente significar dia de 24 horas literal. Atenção, deve obrigatoriamente significar dia de 24 horas literal. Vamos lá. E aqui um resumo de todos os léxicos que eu fiz referência, que são estudados em grandes universidades como Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Israel. São léxicos de referência internacional do ponto de vista acadêmico. Basicamente, todos registram usos figurativos de Yom como tempo ou era. Mas quando
quando a gente lida com alguns elementos como numeral ordinal, mais a fórmula tarde e manhã, como é em Gênesis capítulo 1, a leitura natural e lexicalmente justificada é de dia literal de 24 horas. Ou seja, é impossível que em Gênesis capítulo 1, devido à sua estrutura gramatical, que o substantivo yom possa significar tempo indefinido ou era, como muitos defendem. É impossível, devido à construção gramatical. Vamos lá? Vamos agora ver aqui a evidência gramatical. Vamos tentar estudar e ver como aqui o texto nos dá alguns tópicos que, se a gente pegar esses dados, estudar, é impossível que a gente chegue à conclusão que homem, Gênesis capítulo 1, possa significar era ou tempo indeterminado. Talvez você dirá, é bom, mas tem acadêmicos, tem bons eruditos que defendem. Sim, tem bons eruditos que defendem, mas do ponto de vista gramatical não se sustenta essa abordagem de Yom em Gênesis capítulo 1 como tempo indefinido como era. Não se sustenta, e disso nós veremos depois. Vamos lá. Primeira regra observada dentro da gramática hebraica. Quando Yom é usado com numerais, como, atenção, versículo 5, primeiro dia, tá? Primeiro dia. Depois você tem o versículo de número 8. E chamou Deus a expansão seus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. E foi à tarde e amanhã o dia segundo. Ou seja, você tem primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Nós chamamos isso de qualificativo numérico. Gramaticalmente falando, quando o substantivo yom aparece com um qualificativo numérico, é impossível que ele possa significar tempo indefinido, era, é impossível. Ah. Em segundo lugar, nós temos também um qualificativo temporal. Em cada dia da criação aparece a expressão e foi à tarde e amanhã. E foi à tarde e amanhã, tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. O que significa isso? Significa que esse qualificativo temporal especifica que homem, em Gênesis capítulo 1, significa necessariamente dia de 24 horas literal. Exemplo, você tem a expressão no hebraico Erev Vaeri Voker, tarde e foi amanhã, e foi à tarde e amanhã, e foi à tarde e amanhã. Essa é a expressão que aparece no texto hebraico. E esses dois qualificativos, tanto numeral como temporal, eles automaticamente em Gênesis capítulo 1 estão especificando que Yom é 100% literal em Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Ok. Outro detalhe ainda falando a respeito da evidência gramatical. Em Gênesis capítulo 1, Yom aparece no singular absoluto. Na gramática hebraica existe um aspecto que nós chamamos de construtor, tá? Construtor. Inclusive, essa gramática que eu estou usando, a gramática do Page Keller, tá? Publicada pela editora Sinodal, para quem deseja conhecer um pouco sobre os substantivos que estão basicamente no construto, que em português isso seria em espécie a janela que pertence ao João, ou seja, a janela de Deus, a janela de Davi. Tá? Isso, essa construção de, essa preposição de implica aquilo que no hebraico nós chamamos de caso construto. É uma relação de posse. Exemplo, você tem beyom. Be é uma preposição que significa em. Tá? É uma preposição que significa em. E você tem aqui quando, no dia, em. Beyom
Então, o que que acontece? O que que isso implica? O singular absoluto com numeral ordinal indica um dia específico e delimitado. Ou seja, o que significa isso gramaticalmente falando? Se o substantivo yom estivesse numa construção do construto, que nós chamamos em português de posse, genitivo, o dia de, tá? É provável que até teríamos uma possibilidade de construir Yom em Gênesis capítulo 1 como tempo indefinido, como era, e não como dia de 24 horas literal. Mas quando o substantivo Yom está basicamente no absoluto, que é o padrão normal dos substantivos hebraicos em qualquer léxico, em qualquer gramática, ainda mais com um numeral ordinal, tá? E com um numeral ou qualificativo temporal, isso implica obrigatoriamente Yom a ser traduzido como dia, ou a ser entendido, aqui a questão da exegese, a ser entendido exegeticamente como dia de 24 horas literal. Exemplo, quando Yom é usado em sentido figurado, frequentemente está em construto, ou em relação de posse, ou acompanhado de expressões idiomáticas, exemplo, no dia do Senhor, no dia da calamidade. Tá? Aqui você tem uma construção que não é construção dos substantivos absolutos. Aqui nós temos uma construção do construto, tá? Que pressupõe essa ideia, então, aqui de uma linguagem metafórica, dia do Senhor. Dia da calamidade. Parece uma linguagem simbólica e metafórica. Outro detalhe importante é o paralelismo sintático. O que é o paralelismo sintático? O paralelismo sintático, quando nós analisamos a construção gramatical de Gênesis capítulo 1, devido às expressões que várias vezes aparecem, e foi, e foi, e foi, que vai rir, vai rir, vai rir, foi e aconteceu, isso deve obrigatoriamente implicar que Gênesis capítulo 1, a palavra Yom é dia de 24 horas literal. Você tem, por exemplo, uma fórmula, ato criativo de Deus, mais avaliação e viu Deus que era bom, mais cláusula de tempo, tá? Tarde e manhã. Esse padrão narrativo é típico da prosa histórica hebraica, não da poesia ou linguagem metafórica. O paralelismo reforça a leitura de dias sequenciais e não simbólicos. Ok, vamos lá verificar. Olhe comigo aqui, eu por acaso selecionei aqui a expressão a. Ok. Olhe comigo aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Tá assim. E foi à tarde. Versículo 7. E assim foi. Tá? Versículo 11. E assim foi. Então, todas essas expressões que você se depara, e assim foi, implicam absolutamente, tá? Que esse é um fato histórico literal. Portanto, Yom significa dia de 24 horas literal. Ok. Ok, então vamos caminhando, vamos ver a evidência intertextual. Vocês já estão familiarizados que a intertextualidade trabalha texto dentro do outro texto. Olhe comigo o Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, e vê como é que esse texto interpreta Gênesis capítulo 1 e a palavra Yom. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia.
Aqui é dia semanal. E qual é a base disso? Olhe para o versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Qual é a necessidade de se guardar um dia da semana, sabendo que Deus criou o mundo não em 6 dias literais, mas em época indefinida, num tempo indeterminado? Deus criou o mundo. Qual é a necessidade de se fazer referência à criação se Yom em Gênesis capítulo 1 não significa dia de 24 horas literal? Seria ambíguo e inconsistente isso. Outro detalhe que você precisa perceber está em Êxodo 31, versículo 17. Êxodo capítulo 31, versículo 17. Vamos lá? Olhe comigo esse texto. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Atenção. Em 6 dias fez o Senhor, em 6 dias. O que é que significa isso? A base para guardar o sábado no sexto dia consiste fundamentalmente no fato de que o próprio Deus criou o mundo em 6 dias literal, e no sétimo dia o Senhor Deus descansou. Então essa é a base do porquê eles deveriam guardar um dia específico. E quando se fala de guardar um dia específico, não é um tempo indeterminado, mas é dia mesmo de 24 horas literal. Então note que, novamente, a base do descanso sabático é tempo literal. A intertextualidade reforça que os dias da criação são iguais aos dias humanos. Tá? Olhe também Números 7 e 12, onde o texto bíblico diz: no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Atenção, a mesma construção gramatical, Yom, que é dia, mais numeral, que é primeiro, tá? E você tem segundo, é usada sempre significando dia literal. A mesma, por exemplo, você tem em Jonas capítulo 1, versículo 17. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Tá? Aqui Yom é literal, está sendo acompanhado por um qualificativo ordinal, um qualificativo numérico. E isso precisa implicar que Gênesis capítulo 1, Yom significa dia de 24 horas literal. Vamos lá. Evidência intertextual ainda. Olha Deuteronômio 5, 12 a 15. Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 a 15 diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aqui é o sábado semanal, tá? Você também vê em Salmos capítulo 33, versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, tá? O Salmo interpreta a criação como um ato rápido e direto, e não como um processo prolongado. Intertextualmente reforça o conceito de dias completos e não eras. Isso. Vamos lá para a evidência literária. Bom, com relação à evidência literária, você sabe que a narrativa de Gênesis capítulo 1 é construída com sequência do verbo vav consecutivo. O que é o vav consecutivo? O vav consecutivo funciona como uma partícula no hebraico que geralmente transforma
os verbos futuros em verbos passado, do ponto de vista gramatical, seria a conjunção cai. Tá? A conjunção cai no grego i, no hebraico é o vav. É uma conjunção i, tá? E esse vav, muitas vezes, ele acaba tendo a função aditiva e acaba tendo essa função também de transformar verbos futuros para verbos passado. Você tem a famosa partícula conhecida como vaikitol. O vaikitol é uma forma típica da prosa histórica hebraica, tá? Isso difere da poesia, que geralmente usa paralelismo, e da profecia, que usa os oráculos. Na narrativa histórica, usa-se muito esse vaikitol. Tá? O que é o vaikitol? O vaikitol geralmente é uma partícula que indica eventos reais, eventos históricos concretos. Exemplo, você tem: e disse Deus, vaiomer, e fez-se, vaeri. Tá? É um padrão de narrativa cronológica que geralmente indica que o fato é histórico, é literal. Isso está na introdução à sintaxe hebraica do Bursualtike. Você pode, se quer estudar mais, quer se ampliar na academia, quer aí fazer estudos exegéticos, gramaticais mais avançados, então você tem aí a gramática do Bursualtike. Caminhando, você tem aqui uma explicação, o que é o vaikitol. Às vezes é escrito vaikital ou vaikitol. Uma definição assim, um conceito técnico do que é vaikitol. É uma forma verbal hebraica composta de vav consecutivo mais o verbo no imperfetivo, que é o iktol. Tá? Exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz mais ou menos assim. Vaiomer Elohim. E disse Deus, Vaiomer, você tem aqui o vá, que é essa partícula do vaikitol, tá? Que é uma forma verbal hebraica composta de vav consecutivo, mais o verbo no imperfectivo iktol. E disse Deus. Aqui você tem alguns exemplos, só para você ver assim de forma mais clara, qual é a função narrativa desse vaikitol. É o tempo verbal típico da narrativa hebraica. Ela geralmente é usada, essa partícula, para expressar ações sucessivas no passado, funcionando como um pretérito consecutivo, como um passado consecutivo. Exemplo, você tem em Gênesis capítulo 1, ele encadeia alguns eventos da seguinte forma: Vaiomer Elohim, Vaiomer, e disse, você tem a partícula vá, que é justamente essa partícula do vaikitol. Depois você tem vaias, e viu. Depois você tem vaikar, e chamou. E novamente vaiar, e viu. Marcando uma sequência histórica linear. Esse vaikitol fecha a questão. É impossível que em Gênesis capítulo 1 o substantivo yom possa significar tempo indefinido por causa do vaikitol, porque o vaikitol é a partícula técnica específica usada para falar a respeito de eventos passados sucessivos, eventos históricos concretos. Então, portanto, é impossível que Yom, em Gênesis capítulo 1, possa significar dia no sentido metafórico, no sentido de tempo indefinido. Ok, algumas implicações aqui. O uso contínuo do vaikitol mostra que o texto é escrito como prosa narrativa histórica e não como poesia ou mito. Na poesia hebraica, como Salmos, se usa o paralelismo sintético, sinonímico, antonímico, tá? Se usa esse paralelismo que foi desenvolvido aí por Robert Lowe em 1753, como princípios técnicos para a interpretação dos textos poéticos. Então, na poesia hebraica como Salmos, se usa paralelismo em formas diferentes do verbo katal e ketol, tá? Que é o perfeito no caso.
Isto é um argumento gramatical acadêmico de que o autor queria registrar eventos cronológicos reais. Humberto Cassuto, no seu comentário sobre Gênesis capítulo 1, que foi publicado em 1944, ele mostra que Gênesis 1 é narrativa histórica solene e não alegoria. Como muitos dizem, Gênesis é mito, Gênesis é comparado aos mitos de Enuma Elish, como muitos dizem, mas isso não se sustenta gramaticalmente falando e do ponto de vista literário. Edward Joseph Young, no seu livro Estudos de Gênesis capítulo 1, publicado em 1964, ele destaca que a intenção do autor é cronológica e não simbólica. Segundo, agora aqui vamos tentar adentrar para outro argumento histórico, fechando aí a parte da evidência literária. Ok. Vamos ver aí da evidência literária. Tradição judaica antiga. Vamos tentar ver um dos autores da história dos hebreus, Flávio Josefo. Nasce no ano 37 a 100 depois de Cristo. No seu livro Antiguidade Judaica, descreve a criação em 6 dias consecutivos sem alegorização. O Targum de Onkelos, que foi justamente proposto por Onkelo, que foi um contemporâneo ao Rabino Gamaliel, que foi mestre do apóstolo Paulo, na tradução aramaica da Torá, feita no século I, ele traduz Yom como dia literal. Você tem o Midrash Bereshit Rabbah, do século III a século V, também vai interpretar os dias como reais e sequenciais, não como dias alegóricos, não como dias sendo indefinidos ou era. E os pais da igreja, você tem Basílio de Cesareia na sua homilia sobre a Hexameron. Ele defende fortemente que os dias da criação foram dias literais e não alegorias. O Efraim, o sírio, ele afirma que os 6 dias eram dias completos e perfeitos. Irineu de Leão, nas Contra Heresias, capítulo 5, compreende que a criação como obra em 6 dias literais é a base para a história humana. Você também tem a tradição medieval judaica. Maimônides, um dos grandes rabinos do contexto medieval, em seu livro Em Guia dos Perplexos, não nega o caráter literal dos dias, mesmo interpretando algumas passagens de modo filosófico. Rash, outro grande exegeta, em seu comentário sobre Gênesis, entende os dias como dias normais, estruturados por tarde e manhã. Na Reforma Protestante, você tem Martinho Lutero, em seus comentários sobre Gênesis, ele diz que o mundo, com todas as suas criaturas, foi criado em 6 dias literais, como o texto simples diz. João Calvino, no seu comentário sobre Gênesis, ele enfatiza que Moisés acomodou sua linguagem à compreensão comum e que os dias devem ser entendidos como dias de 24 horas, dias literais, e não dias alegóricos, não dias no sentido mitológico, como muitos, sem conhecimento da gramática e dos aspectos literários que a gente se propõe aqui a estudar e analisar, conhecem. Ainda você tem aqui a tradição judaica cristã posterior. É uma liturgia judaica do Shabat. Sempre foi fundamentada na semana da criação como dias de 24 horas, baseando-se em Êxodo 20, versículo 11. Ou seja, teólogos judeus e cristãos até a modernidade mantiveram a interpretação literal até o surgimento da geologia ou do evolucionismo, que se desenvolve em 1859 no livro do Charles Darwin, no século XIX. Ok. Bom, vamos tentar verificar aqui qual é a base histórica da interpretação de Yom como era em Gênesis capítulo 1. Vamos lá verificar isso. Segundo a tradição judaica antiga, a maioria dos rabinos e exegetas judeus viam Yom como dia literal.
especialmente porque o texto liga cada dia, tarde e manhã. Porém, já havia algumas leituras mais alegóricas. Você tem o judaísmo helenístico, que a gente estudou. O judaísmo helenístico se vale de uma interpretação alegórica dos textos bíblicos, especialmente do Antigo Testamento. Fílon de Alexandria foi um exegeta do primeiro século que foi influenciado pela filosofia platônica e alegorizava os textos, via a criação como uma ordem lógica, espiritual e não cronológica. Depois você adentra no contexto dos pais da igreja como Justino Mártir. Você tem, às vezes, Irineu, ele vai falar em dias mais longos ligados ao plano divino, mas sem sistematizar a ideia de eras. Você também tem Orígenes, que foi o grande exegeta da Alexandria e o maior defensor do método alegórico. Ele foi um dos primeiros a recusar a interpretação literal dos dias em Gênesis capítulo 1, considerando-os simbólico. Só assim é que você tem Agostinho, que em termos exegéticos era um péssimo exegeta, mas em termos de teologia, ele possuía uma capacidade teológica satisfatória. Agostinho não conhecia línguas bíblicas. Não def... Você pode depois estudar a história de Agostinho e você vai comprovar isso. Bom, Agostinho não defendia eras longas no sentido moderno da geologia moderna, tá? Dos defensores que hoje desenvolvem, por exemplo, defendem a teoria da Terra Antiga, mas achava que os dias eram instantâneos, atemporais, porque Deus criou tudo ao mesmo tempo. Isso está nas Confissões e no livro A Cidade de Deus. Agora, na Idade Moderna, entre os séculos 17 a 18, a leitura dominante era dia literal de 24 horas. A interpretação de homem como eras longas surge fortemente no século 19. Após o avanço da geologia e da idade de uma terra antiga proposta pelo estudioso Charles Darwin, e você tem alguns teólogos como Thomas Chalmers, que no ano de 1700 em 1800 e pouco, ele vai propor essa teoria, tá? Que é conhecida como a teoria do gap, a teoria do intervalo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a gente também vai estudar nas próximas avaliações exegéticas. Outros, como Hugo Miller, defenderam a leitura de homem como eras geológicas, e isso ficou conhecido como teoria do dia-era, ou teoria que defende, então, essa defesa. Agora, atente comigo o último argumento. Se Moisés desejasse que Gênesis capítulo 1, de fato, significasse tempo indefinido, Moisés poderia usar Olam, que significa eternidade ou eras. Você tem os textos bíblicos aqui. Ele poderia usar Dor, que é a palavra hebraica para geração ou época. Ele poderia usar Et, que significa tempo ou estação. Ele poderia usar Zeman, que significa tempo marcado ou estação também, aparece em Eclesiastes 3,17. Ele poderia usar Shana, que significa ano. Também aplica-se para falar de tempo prolongado. Ou usar Yamim, que significa dias no sentido coletivo, período longo, como aparece em Gênesis 4, versículo 3. Então, com base em toda essa pesquisa, com base em todos esses argumentos, a conclusão, olhando para todas essas evidências, evidência lexical, evidência gramatical, intertextual, evidência histórica, evidência alternativa, evidência literária, é impossível que Gênesis capítulo 1, que homem possa então significar dia no sentido de tempo indefinido, no sentido de tempo indeterminado. É bem mais satisfatório se você defenda que Yom em Gênesis capítulo 1 sempre significa dia de 24 horas literal. Atenção,
em Gênesis 1 sempre significa, mas em outros contextos, aqui nós estamos a lidar com a semântica do uso, ou aqui a gente pode fazer referência a não a semântica, a semântica essencialista de Platão, mas a semântica realista de Aristóteles, que faz referência à ideia de que as palavras acabam tendo significados em função do seu, em função da sua relação, correlação com as realidades externas, aqui referindo-se ao campo contextual. Então, em tese, essa aula de exegese aplicada, a gente estudou sobre Gênesis capítulo 1, se Yom significa dia de 24 horas, literal. E aqui você tem todos os argumentos, evidência lexical, gramatical, intertextual, literária, histórica e alternativa. Portanto, meus caros, espero que o nosso bom Deus continue abençoando cada um de vocês.